Fala galera, aqui é a Prof. Jaca Guiar, professora de Química do Prep Vestibular, e hoje eu trouxe um questionamento super importante para você que está estudando essa parte de Química Orgânica e vai prestar o vestibular identificando-se na cadeia aisomeriótica. Bem, para ter isomeria ótica, o meu composto tem que ter um carbono que a gente chama de carbono quiral ou um carbono assimétrico. Como que eu vou conseguir identificar então se existe esse tipo de carbono na cadeia? Então vem comigo que eu vou te explicar aqui agora. Bem, nós sabemos que o carbono, né, é o nosso átomo que faz sempre 4 ligações. Então, nós temos que ter as 4 ligações dele. E um outro ponto importante é que ele tem que ter os 4 grupos ligados a eles diferentes entre si. Então, por exemplo, tem aqui cloro, hidrogênio, tem o CH3 e tem o OH. Né, que é a minha hidroxila. Então, quando a gente compara esses 4 grupamentos aqui, a gente verifica que eles são diferentes entre si. Então, quando isso acontecer, eu vou chamar esse carbono, então, de um carbono assimétrico, ou carbono quiral. Então, vou escrever aqui, ó, carbono quiral ou carbono assimétrico, beleza? Então, esse é o primeiro pré-requisito para a gente ter isomeria ótica. Então, se eu tenho esse tipo de carbono na cadeia, então eu vou ter isomeria ótica. Então, presta atenção no seguinte aqui, ó. Aqui em cima eu vou colocar para vocês um outro exemplo, ó. C, tenho dupla O, Cl, e aqui, por exemplo, tem o OH. Então, e aí, o que você acha? Esse carbono aqui do meio seria um carbono quiral? Sim ou não? O que você acha aí? Me diz aí. Não seria. Por quê? Porque, por mais que aqui nós tenhamos 3 grupos, né? Esses 3 grupos são diferentes entre si, só que para o meu carbono ser um carbono quiral, ele tem que ter 4 grupos. Ou seja, pega esse bizu importante aí, ó. Carbono que faça ligação dupla ou carbono que faça ligação tripla, ele nunca será um carbono quiral. Para ser um carbono quiral, ele tem um pré-requisito também de ter que fazer apenas ligações do tipo simples, beleza? Então, vamos ver esse exemplo que eu botei aqui para vocês, para a gente, na cadeia, identificar aqui se existe algum carbono quiral. Então, presta atenção. Aqui nós temos esse anel, que nós chamamos de anel aromático, né? Só que esse anel aromático, ele é composto por ligações duplas, ou seja, se... né, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono, todos esses pontos aqui, né, esses vértices, nós temos átomos de carbono. Só que todos esses átomos de carbono, em algum momento, eles fazem ligação do tipo dupla. Então, se ele faz ligação dupla, quer dizer, então, que eles não podem ser carbonos quirais. Então, nós nunca vamos ter carbono quiral no anel aromático, beleza? Então, vamos analisar agora os carbonos que estão do lado de fora, no caso do meu anel aromático. Então, olha aqui. Aqui eu tenho CH2. Então, se eu tenho CH2, é o seguinte, ó. Então, eu tenho carbono, né? Pra cá eu tenho meu anel aromático, aí tenho os hidrogênios e o hidrogênio. Então, ó, se aqui eu tenho 2 grupos iguais, então ele não pode ser um carbono quiral, beleza? Então, ele não é quiral. Vamos olhar, olhamos esse aqui, vamos olhar agora o vizinho dele, que é esse aqui, ó. Então, ligado a ele, aqui eu tenho meu anel aromático, deixa eu escrever ele aqui. Vou escrever, que tá ali, ó. Aqui eu tenho agora esse carbono que tem o hidrogênio ligado a ele, tem CH3 ligado a ele e tem também NH2 ligado a ele. Então, eu vou comparar agora os grupos ligados a esse carbono que eu estou analisando. Então, eu tenho hidrogênio, que é diferente de CH3, que é diferente de NH2. E aqui do outro lado, gente, olha só, eu vou olhar isso aqui tudo como um único grande grupo. Então, quando a gente compara esses 4 grupos aqui, a gente vê que eles são diferentes entre si. Então, esse carbono aqui, eu vou botar um asterisco nele, porque ele é um carbono quiral. Ou seja, os 4 ligantes dele são diferentes entre si, tá bom? E esse CH3 aqui, o que vocês acham? Poderia ser quiral ou não? Então, presta atenção no seguinte. Então, tem um carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Olha lá, gente, ó. Esses 3 grupos são iguais entre si. Então, se são carbonos iguais entre si, então ele não vai ser um carbono quiral. Então, nessa cadeia, temos apenas um carbono quiral. Lembrando que o carbono quiral é aquele que tem os 4 grupos ligados, né? Os 4 grupos substituintes dos hidrogênios, ligados a eles diferentes entre si. Bem, espero que você tenha entendido. Caso tenha alguma dúvida ainda, lembrando que aqui no Prep nós temos lives todas as semanas. Então, espero você